bem-vinda. A gente já iniciou um bate-papo aí rico e vamos terminar aí com toda essa riqueza de novo. Eu peguei aqui um pedacinho, a gente vai voltar a falar de creatina um pouquinho, mesmo na aula de intestino, viu? Deixei um pedacinho da aula reservada para creatina. Legal. A Celine também é uma das nossas docentes no curso de suplementação nutricional, que vai participar do módulo de microbiota. Hoje ela vem trazer um pouquinho aí da sua experiência, desse conteúdo, né? O que vai ser abordado aqui em pouquinho tempo, o que a gente vai ter na pós, né, Celine? Pouquinho tempo, viu, Viviane? Eu comecei a me empolgar montando a aula, aí eu falei, meu Deus, tá muito grande, eles não vão, eles têm que dormir, não podem ficar tudo isso de tempo comigo. Eu falei, peraí, mas deixa eu ver como que eu posso diminuir. Então, gente, assim, ó, a ideia é só dar um gostinho para vocês, porque vocês vão perceber, assim, é um assunto que me ganhou desde 2015, eu sou apaixonada por fisiologia do trato digestivo e saúde intestinal. Então, assim, vocês vão ver que eu falo com muita empolgação, porque é um assunto que eu vivo diariamente, mas eu não consegui fazer um aulão, senão vocês iam madrugar aqui comigo, mas a gente vai ver isso com muito mais detalhes nas aulas, fiquem tranquilos. Muito legal. Então, assim, olha, eu vou deixar você se apresentar, tá bom, Cê? Então, a Vivi me chamou para falar um pouquinho com vocês, né, dessa parte de suplementação de saúde intestinal. E como eu já me adiantei, né, gente, eu queria montar uma aula aqui de 3 horas para vocês, mas me contive, prometo que eu vou terminar no horário. Para quem não me conhece, meu nome é Celine, eu sou nutricionista, eu sou aqui de Santos, né, estudei aqui, nasci aqui, estudei aqui, fiz a minha primeira pós em obesidade e emagrecimento. Confesso que não me apaixonei tanto, né, mas aí o bichinho da docência me picou, entrei no mestrado na Universidade Federal de São Paulo, fiz mestrado, doutorado, lá na universidade, foi uma experiência ímpar, e aí não parei mais de dar aula, eu dou aula desde 2013 para cursos de graduação e pós-graduação, e recentemente eu fiz a pós de gastroenterologia, na pandemia, que eu estava com saudade de estudar, e aí eu me apaixonei efetivamente, né, pelo assunto. Hoje eu sou pós-graduanda em fito, porque a gente não para nunca de estudar nessa vida, né? E tirei recentemente habilitações aí pelo nosso conselho de algumas práticas integrativas que fazem bastante sentido no meu atendimento integrativo, né, que eu realizo hoje na gastro, focando mais hoje, como eu só atendo online, na aromaterapia, na homeopatia, com coadjuvantes da dieta, mas na época eu tinha consultório presencial e auriculoterapia, assim, principalmente para modular a ansiedade, essas coisas dos pacientes com doença inflamatória intestinal, era, assim, de uma grande ajuda. Então, essa sou eu, mas não viemos falar de mim, viemos falar da pergunta de milhão, né? Não sou eu que pago, tá, gente? Mas aí vocês podem escrever no chat que no final eu dou uma olhadinha em tudo. Mas a pergunta de $1 milhão, assim, para a gente começar a nossa aula, se a aula é de suplementação para a saúde intestinal, o que é saúde intestinal? Eu acho que é muito interessante a gente começar daí. Eu tentei trazer a aula para a parte mais prática, mas eu achei que esse contexto era necessário, né, para a gente colocar todo mundo na mesma página. Então, assim, segundo as definições, né, de teoria, define-se que saúde intestinal é o estado de equilíbrio e de funcionamento adequado do nosso trato gastrointestinal. Portanto, quando a gente vai fazer uma aula de suplementação para a saúde intestinal, é muito comum a gente ouvir falar de probiótico, né? Ah, não sei o que lá, saúde intestinal, probiótico. Ah, não sei o que lá, microbiota, probiótico. Na verdade, gente, quando pegamos a definição, a gente entende que esse equilíbrio do trato gastrointestinal muito proveniente de uma microbiota saudável, né, de um microbioma saudável, é bacana, é importante, é relevante, porém, a gente ainda não leva com tanta consideração a importância do funcionamento adequado do trato digestivo.
E o que acontece? Na graduação, não sei se tem aí, respondam para mim no chat, se tem estudantes de nutrição, eu sei que tem, né, mas assim, se vocês estão aqui ainda nessa aula, me diz se eu estou certa, né, porque eu fiquei muitos anos no primeiro ano de faculdade de nutrição, e assim, fisiologia é um desespero, né? A gente tem uma matéria tão importante, muito no início da faculdade, muitos não estão maduros, e o trato gastrointestinal, que seria um dos mais importantes, se não o mais, para a gente estudar como nutricionista, as pessoas passam assim. Quando eu tive 1 ano de fisiologia na minha grade, com 4 horas aulas semanais, era uma grade bem grande, e eu tive quase 1 semestre de músculo esquelética e 1 bimestre de trato digestivo. Eu fico muito frustrada e eu sempre conto essa história, porque, gente, não parece que não montam a grade pra gente, né. Mas, enfim, essa saúde intestinal vai englobar diversos fatores, como, gente, desde a integridade da mucosa desse intestino, a, né, microbiota, que a gente já até sabe mais sobre a importância, a função digestiva, que a gente negligencia pra caramba ainda, infelizmente, mas vocês não, porque vocês já vão ser muito diferenciados, e a imunidade associada ao trato gastrointestinal, porque a gente sabe que ali, né, mais de 80% de tudo em relação à nossa imunidade é o que está acontecendo. E aí eu separei cada um desses itens só para a gente discutir um pouquinho e vocês terem uma mini base teórica para entender, gente, até porque da escolha de cada suplemento. Se eu entendo cada coisa, fica fácil com o paciente na minha frente de entender. Ah, então agora eu preciso reparar melhor, agora eu preciso melhorar isso, né? A gente vai criando um raciocínio lógico com essa base. Então, a integridade da mucosa desse intestino vai desempenhar um papel muito importante, gente, na parte de absorção nutricional, né? Então, se a gente pensar que a gente digere para poder absorver, um intestino que não tem essa mucosa bem cuidada, íntegra, eu vou ter problemas na absorção de nutrientes. E ainda digo mais que não estava aqui no livro, mas a gente tem muitos artigos científicos e infelizmente foi um dos que eu precisei tirar pelo volume muito grande da aula. Nós temos também nessa mucosa os receptores e as enzimas. Então, gente, muito paciente que tem intolerâncias alimentares, tardias principalmente, como a intolerância à lactose, que é o que mais vem aparecendo, eles começam a desenvolver esse problema, não de fato pela falta de enzima, mas por uma mucosa intestinal que está comprometida, e aí essas enzimas que ficam ali nas células de bordinha em escova, elas ficam também comprometidas e o paciente começa a ter sinais clínicos, né. Então a gente tem algumas questões relacionadas a isso, por isso que é muito importante cuidar da integridade da mucosa intestinal. Quando essa mucosa ela está danificada, porque o paciente é cronicamente inflamado, porque ele tem uma dieta fast food, porque ele tem muito acesso a agrotóxico, a microplástico, a vários medicamentos ou a doenças mesmo, né, diagnosticadas como a síndrome do intestino permeável, né, o famoso leaky gut, e aí a gente tem essas toxinas todas sassaricando pelo corpo desse paciente, a gente tem um prejuízo, tanto local, tá, gente? Mas quando essa integridade da mucosa está prejudicada, eu tenho que pensar em sistêmico. O paciente de vocês, quando ele tem essa integridade comprometida, ele começa a ter sintomas fora da região gastrointestinal. Então, é uma cabeça que coça, é uma rinite que piora, é uma dor de cabeça que não melhora com medicamento tradicional e que o paciente não costumava ter, né. São várias questões por conta do leaky gut. E a gente vai conversar um pouquinho mais para frente em detalhes, tá? A microbiota, né, que é o que a gente mais tem estudado nos últimos 10 anos. Então, a gente sabe que a microbiota, ela é a comunidade de micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal. E lembrem-se sempre dessa frase, gente, que uma vez eu aprendi e eu sempre repito agora nas minhas aulas. São micro-organismos, é uma comunidade complexa de micro-organismos. O que eu quero dizer com isso? Nem só de bactéria,
vive o nosso intestino. É um ecossistema que, quando em saúde, se adequa, se reajusta e se equilibra, e nos protege, e termina de fazer nossa digestão, e nos confere, né, mais saúde. Esses micro-organismos todos vão desempenhar papéis essenciais na digestão, por exemplo, o mais clássico, né, nas fibras insolúveis ou indigeríveis, que nós não temos nenhuma enzima para fazer isso, quem faz é a nossa microbiota, no nosso metabolismo como um todo, no desenvolvimento do sistema imunológico, que já foi citado, até mesmo na proteção contra patógenos no dia a dia, gente. No dia a dia, a gente está em contato com vírus, com bactérias negativas, e ocorrem guerras que a gente não tem ideia no nosso trato gastrointestinal, porque a gente não fica doente todos os dias, né? Quando existe um desequilíbrio na composição dessa ecologia, chamada de microbiota intestinal, a gente tem o que se chama de disbiose. Que a disbiose não é somente quando eu perco uma quantidade importante de bactéria, né, de micro-organismo, mas também quando as famílias de micro-organismos estão desorganizadas. Aí a gente tem um samba, né, acontecendo no nosso corpo, porque disbiose hoje, se a gente for lá no PubMed, você encontra disbiose associada com todos os tipos de doença. Cada dia tem uma publicação nova associando esse quadro inflamatório intestinal acompanhado dessa desordem microbiana com desenvolvimento e agravo ou dificuldade no tratamento de doenças pré-existentes. Então, se ela não causa o problema, ela não deixa a gente se tratar muito bem dele, ou ela piora esse problema. É isso que a disbiose faz, né? E aí a gente tem de A a Z essa associação da disbiose, desde distúrbios gastrointestinais até obesidade, doença autoimune e os distúrbios neuropsiquiátricos, que eu acho que são os que mais estão sendo estudados nos últimos anos. Então, a gente tem o termo simbiose para quando a microbiota está ok, tudo ok, equilibrado, e disbiose para descrever esse desequilíbrio, né? A disbiose se relaciona, sim, com alterações gastrointestinais. Então, numa avaliação clínica bem feita da gente no paciente, né, quando está atendendo, presença, gente, de diarreia, de dor, de gases, de refluxo, de alteração entre constipação e diarreia, de paciente que tem, né, os gases muito fétidos ou as fezes muito fétidas, perguntem sobre isso. Se não quiser perguntar na primeira consulta tantos detalhes, né, conforme vai criando uma relação com o paciente, perguntem tudo isso, porque nada vai substituir a nossa avaliação clínica muito bem feita nos pacientes, né? Então a gente sabe que não é a culpa toda da dieta, não é só comer mal que pode levar esse paciente à desbiose. A gente tem todo um estilo de vida alterado que corrobora com a desbiose. Às vezes o paciente até come bem, mas ele é um paciente que trabalha de turno, ele é um paciente que tem resistência à insulina já, né, por exemplo, por essa questão até mesmo de disrupção do ciclo circadiano, é um paciente que fez muita antibiótico-terapia na infância, então ele já tem esse dano na microbiota, né, então assim, são várias questões que levam ao desenvolvimento da disbiose, nem sempre a gente vai pensar somente na dieta, inclusive, gente, o que eu, não vou falar que é o que eu menos faço, né, mas assim, eu não tenho paciente que eu tenho que falar só de dieta com ele. Desde que eu entrei na gastro, né, em 2021, eu tenho que abordar todos os pilares da saúde. Eu tenho que falar com as minhas pacientes, né, porque são a maioria mulheres que eu atendo. Eu tenho que falar com as minhas pacientes, de lembrar dela mesma, de fazer algo que ela goste, para modular estresse, para essa mulherada dormir na hora certa, sabe? Porque eu tenho que lembrar de todos os fatores de estilo de vida que podem contribuir para o desenvolvimento dessa desbiose. E o trio que ninguém merece, que basicamente, gente, a parte de suplementação eu montei para esse trio terror aqui, né? Um dos grandes problemas que a gente vive atualmente é a combinação de uma inflamação crônica de baixo grau que leva à desbiose ou a desbiose que deixa a pessoa inflamada, é uma via de mão dupla, tá? Mas a gente não pode, não deveria ter um paciente vivendo
em inflamação de baixo grau, com desbiose e leaky gut. Uma condição piora a outra, tá, gente? A desbiose aumenta a inflamação na região intestinal. Essa inflamação não cuidada na região intestinal faz a frouxidão das tight junctions e provoca o leaky gut. A própria desbiose diminui a proteção desse intestino, diminuindo o muco, diminuindo esse reforço das tight junctions, levando ao leaky gut. O próprio indivíduo inflamado leva ao leaky gut. Então, esse trio aqui, ó, é o que vocês vão tentar ao máximo tirar o paciente de vocês com a ajuda da aula de hoje de suplementação. Em relação à função digestiva, né, é ideal, gente, que o paciente faça a digestão para eu ter saúde intestinal. Então, eu tenho que garantir a digestão para que eu tenha os processos subsequentes, a absorção e eliminação. Eu não posso, gente, mastigar muito rápido, ou ter um estômago com péssimas condições, né, aquele paciente que toma 1 litrão de bebida com pH alto, né, e diminuir a acidez do estômago, e ainda toma 1 litro, né, junto. Então, assim, eu não posso ter um paciente que tem uma digestão ruim, porque inevitavelmente as coisas acontecem no intestino de uma forma errada. Por quê? Porque a microbiota saudável, ela tem uma quantidade de população, e assim como toda família, se a gente pensar na microbiota como uma família, vocês vão rir, mas vão saber que é verdade, eu não julgo, tá? Tem a galera legal, tem a galera mais ou menos, tem a galera insuportável, né? Tem aqueles que são ruins pra caramba, né? De mau caráter mesmo. Então, toda família tem todos esses grupos, na microbiota também. Cada grupo gosta de um nutriente diferente. Então, você imagina uma pessoa que não faz a digestão corretamente e sobra um monte de alimento não digerido no intestino. E se não está digerido, esquece que não vai ser absorvido, porque não está no tamanho certo. Vai sobrar para quem esse excesso de alimento? Para todos esses micro-organismos. Sejam eles os legais, os mais ou menos, os insuportáveis ou os mau caráter. Dependendo da família que eu alimento mais, eu dou capacidade para ela dominar o espaço, né? Então, a digestão, gente, é crucial. E aí eu vejo milhões de cursos no mercado, né? Falando sobre microbiota, probiótico, probiótico. E as pessoas, e meia dúzia de curso falando sobre digestão, sobre saúde digestiva, sobre fisiologia do trato gastrointestinal. Se a gente não consegue saber de cor e salteado todas as etapas da digestão, aqui eu tirei muito slide, gente, porque eu estava empolgadíssima para dar uma aula de fisiologia digestiva para vocês. Mas vamos lá. Se a gente não sabe de cor e salteado como deve ser cada etapa do processo de digestão e, consequentemente, da absorção, como é que eu vou reparar uma saúde intestinal de um paciente meu? Vocês já pararam para pensar nisso? Se o problema começou lá que ele não mastigou, o que vai adiantar eu ficar dando ele probiótico para esse paciente? Se ele tem problemas intestinais porque ele não mastiga, estômago não tem dente. E a gente tem que entender, gente, que trato gastrointestinal é como uma indústria. Cada órgão é altamente treinado para fazer a sua função exclusivamente. Então, o que a boca não faz, o estômago não vai fazer. Se o estômago não receber do jeito que tinha que receber, ele também não faz o que ele tem que fazer, porque foi incompleto. Aí ele manda incompleto para o intestino, que vai deixar o serviço incompleto e essa digestão não vai ser feita, consequentemente eu não tenho absorção, consequentemente eu tenho uma função gastro e intestinal prejudicada. A quarta função que a gente colocou ali, né, que é importante quando a gente cuida de saúde intestinal, é falar de imunidade. O trato gastrointestinal, a gente sabe que é a maior barreira imunológica que a gente tem, né, de proteção. Então, a gente tem o GALT, né, todo trabalhando ali, que é o tecido linfóide associado ao intestino. Então, a gente tem toda uma cascata, né, de informação acontecendo. E aqui sim a gente tem que cuidar da dieta dos nossos pacientes, porque se a gente ficar expondo esse sistema todo de imunidade,
para coisas estranhas o tempo todo. O que é estranho, Celine? Estranho é metal pesado, estranho é agrotóxico, estranho é aditivo sintético, é adoçante sintético, é corante, coisa que o corpo não sabe o que é para fazer, porque não tem receptor para absorver, não tem enzima para digerir, não tem nada disso. Isso é estranho. Se a gente ficar o tempo inteiro se apresentando aos estranhos, eu vou ter o sistema imunológico provocando a inflamação nesse intestino. Se eu tenho inflamação no intestino, logo, logo eu vou ter desbiose, que vai alimentar essa inflamação, que vai gerar o leaky gut. Aí esse paciente está na roça, né? Então a gente tem que entender muito bem essa importância do aparelho digestivo e como que a gente garante com a suplementação essa questão toda, né, de manutenção dessa saúde intestinal. Resumindo, gente, no resumo, sim, da ópera, a gente só precisa, basicamente, para garantir a saúde intestinal do nosso paciente, duas coisas: manter íntegra a barreira intestinal dele e garantir que a digestão ocorra perfeitamente. Parece muito fácil, né, gente? Só são duas coisas. Mas eu tô há 3 anos imersa nesse mundo e eu vou falar para vocês que cada vez é mais difícil. Basicamente, duas coisas com os nossos pacientes, com os estilos de vida, com a rotina, com as facilidades, né, que a vida moderna promete aí para as pessoas. Sobre essa barreira intestinal, o que a gente precisa pensar, já que eu tenho que garantir uma boa barreira intestinal? Essa barreira, gente, ela é física, em relação à mucosa, que a gente já viu, e ela é funcional também, em relação à presença de muco e da própria microbiota. Então, é uma das linhas de defesas mais importantes que o nosso corpo tem, né? Então, assim, a barreira, ela vai consistir em várias camadas diferentes, que vão impedir todas essas substâncias prejudiciais que saiam da luz, né, vão prevenir que elas saiam da luz e entrem em contato com a corrente sanguínea. Essa é a função da barreira, não deixar ficar passando coisa demais para a corrente sanguínea. E o que é esse tanto de camada que a gente tem que pensar? A mucosa, já vimos. A mucina, né, que é aquele muco que é produzido, inclusive pela microbiota, que é o que está aqui embaixo. O próprio sistema imunológico associado ao intestino funcionando de uma maneira igualzinho uma banda, uma orquestra, bem afinado, sem exageros, e as tight junctions, que são os cadarços, né, que eu brinco com os meus pacientes e com os meus alunos. Tight junction a gente tem que imaginar, gente, como cadarço do tênis. Se você não aperta bem, dá laço nesse cadarço, o tênis fica frouxo, sai do pé, a gente pode tropeçar e cair, né? Então, a gente tem que garantir que essas tight junctions não machuquem o pé, né? Então, assim, não precisa, a função dela não é estar ali espremendo a célula intestinal, mas que fique firme o suficiente para não ter esse excesso de passagem de substâncias. E garantir a digestão. Gente, como é que eu vou garantir a digestão? Agora a Celine me falou um negócio que eu fiquei desesperada, porque eu lembrei que na faculdade eu tive aí esses 2 meses de fisiologia do trato digestivo. Eu não prestava atenção muito na aula, porque eu estava no primeiro ano, acabei de entrar, era muita coisa. E agora, né, o que eu faço? Agora, gente, senta bumbum na cadeira e estuda, todo mundo, todo nutri, gente. E eu acho que todo profissional da saúde que trabalha com as pessoas, de algum momento vai indicar suplementação, precisa entender um pouco desse processo. Essa foto, gente, é a foto que eu mais acho incrível para descrever a função digestiva. Essa foto é de um livro chamado Tratado de Fisiologia Gastrointestinal. Fizeram um tratado de fisiologia só do aparelho digestivo. Ele é um livro incrível, é um dos livros que eu mais gosto. E ele traz essa imagem como se cada lugar do trato gastrointestinal fosse tivesse uma função, né, fosse uma máquina. Então ele diz que a boca é um cortador, o estômago é um liquidificador, um esterilizador ácido e um reservatório. Nós temos aí fígado como fornecedor de detergente, né? O comecinho aí do intestino delgado como compartimento de reação, que recebe enzimas digestivas e substâncias neutralizadoras, que vem do pâncreas.
Aí tem todo o intestino delgado sendo uma superfície, né, catalítica e de absorção, e intestino grosso com uma câmara de combustão de resíduos, um dissecador e um compressor. E lá no finalzinho, temos um dispositivo de controle de emissão que libera todos os resíduos, né, que não foram utilizados no nosso corpo para excreção. Se vocês gravarem para sempre essa imagem, gente, vocês nunca mais, independente da especialidade de vocês, eu sou da pediatria, eu sou da saúde da mulher, eu sou da nutrição esportiva. A pessoa come por via oral? Come. Nunca mais esqueçam essa imagem. Independente da área que você for, se você trabalhar com nutrição oral, você tem que garantir a digestão do seu paciente, para que o que você esteja prescrevendo para ele entre no corpo e tenha as ações incríveis dos estudos científicos que a gente lê, né? Então, assim, secreções importantes para a gente ter uma avaliação de digestão: ácido clorídrico, bile e as enzimas digestivas. Às vezes, gente, o problema não é a boca que não mastiga, é um estômago que não está ácido o suficiente. Às vezes, é uma bile que não está sendo produzida em quantidade suficiente, aí a gordura não é digerida. Às vezes é um pâncreas que está com a função exócrina, porque na faculdade é uma maravilha para a gente ver pâncreas endócrino, né? Mas exócrino, alguém passa numa folha e diz que existe essa função. A parte exócrina do fígado garante a finalização de todo o processo de digestão de todos os macronutrientes. Sem o que a gente chama de pancreatina, não tem enzima para finalizar a digestão de carboidrato, proteína e gordura, acabou, né? Então, eu preciso saber de onde vem o problema para corrigir corretamente, para que a minha intervenção com nutrição, seja na dieta ou nos suplementos, via oral, funcione, porque senão não vai funcionar. E aí, muitas vezes, os pacientes nos cursos perguntam, tá bom, Celine, mas eu avalio como isso? Como é que eu desconfio que o paciente tem algum problema gastrointestinal para eu poder fazer esse tipo de intervenção? Aí eu trouxe aqui, gente, um slide que eu gosto muito, que trazem sintomas clássicos, né, e mais diretamente relacionados com tá, gente, algum comprometimento da saúde intestinal. Barriga inchada, cansaço, diarreia, arrotos frequentes, gases, vômito, o supercrescimento bacteriano, cólicas intestinais, dores abdominais, mau hálito, dor corporal, né, mais forte, constipação, imunidade comprometida, o paciente está doente o tempo inteiro, 12 meses no ano, uma dor de cabeça que não se explica e que não tem diagnóstico médico, uma queda de cabelo da mesma forma que não tem diagnóstico, uma paciente, né, com sinais e sintomas todos de inflamação subclínica, e para a gente que é nutri, deficiências nutricionais. Sabe aquele paciente que a gente atende, que você faz o status de suplementação dele, aí melhora. A suplementação acaba, tudo cai. Aí suplementa em altas doses, melhora, cai. Esse paciente tem intestino ruim, gente. Porque ninguém precisa de doses maiores de nutrientes se tiver tudo ok. Esse déficit nutricional que é recorrente, ele mostra pra gente que aquela parte da integridade da mucosa que nós vimos não está muito boa. E a absorção está sendo comprometida. E exames, né? A gente adora um exame. Então, coloquei aqui para vocês, né? A gente está preparando um negócio super legal na pós, com a Vivi, aulão gigante, com todas as novidades, assim. Então, eu só trouxe esse slide para vocês saberem que existem exames de avaliação, tanto da função digestiva, quanto dessa parte de inflamação intestinal, de leaky gut. Então, exames de fezes, a gente pode ver o coprológico funcional, que é o exame fantástico, que às vezes a gente nunca ouviu falar. Ele vê toda a nossa capacidade de digestão e absorção. A gente pode pedir uma IgA secretora para ver como está a parte imunológica do intestino. A calprotectina fecal e a zonulina têm uma relação muito grande com a inflamação e leaky gut. A elastase pancreática tem uma relação com essa função exócrina do pâncreas, e a histamina fecal, que tem a ver tanto com a intolerância à histamina como com o leaky gut também, né, hoje em dia. Nos exames tradicionais de sangue, que a gente às vezes acaba recebendo o paciente na nossa clínica com eles, dá para olhar alguma alteração de inflamação e desbiose no hemograma,
em status de zinco e no próprio ácido lático. Então, a gente não precisa ter os exames mais tops, mas juntar o que a gente tem com a nossa avaliação clínica e tudo dá certo, né? Viemos falar de suplementação, não é mesmo? A gente não veio falar da teoria da saúde intestinal. Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Lembrando que saúde intestinal vai além do intestino, né? A gente começou conversando sobre isso. Então, aqui a gente vai nesse mesmo sentido. Primeiro, gente, o que modula intestino, eu não gosto muito desse termo, mas sempre que a gente traduz, a gente cai em modulação intestinal. Mas pensando em melhorar microbiota, ambiente, né, intestinal como um todo, ecologia do intestino, é pré-biótico que a gente usa, não é pró. Ah, meu Deus, essa professora é doida, né? Não sou doida, gente. Pré-biótico alimenta, restaura a nossa microbiota nativa. Aquela que na programação metabólica, a nossa mãe, a nossa família, todas as condições que foram vividas ali naqueles primeiros 2 anos, foi estabelecida, que perpetua com a gente. O probiótico é um micro-organismo vivo que tem efeitos benéficos para a saúde, que tem uma meia-vida aproximada de 3 a 4 dias. Ele não recoloniza o intestino. Ele tem vários efeitos clínicos incríveis. Até vamos falar um pouquinho disso. Porém, entretanto, todavia, para cuidar do seu ecossistema, do ecossistema do paciente de vocês, longo prazo para a saúde intestinal, é pré-biótico, né? Que a gente acha em alimentos, mas não é disso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar de suplementação. Então, existem fibras e fibras no mercado. Eu trouxe aqui, tá, gente, só alguns exemplos. A maior diferença das fibras é a seletividade. Cada tipo de fibra tem uma família de bactérias que gosta mais, né, de micro-organismos que se familiariza mais, e isso é interessante. E uma outra coisa, tá, gente, muito importante. Conheçam o paciente de vocês quando vocês forem fazer suplementação de pré-biótico. Eu não consigo dar FOS, GOS e inulina para nem, tipo zero, gente. 0% dos meus pacientes. Porque os meus pacientes já vêm com uma inflamação intestinal, independente do diagnóstico, eles já vêm com um comprometimento muito grande de todo o trato do gastrointestinal, com uma inflamação nessa região absurda. E uma disbiose, porque eles são inflamados, muito grande. Se eu coloco, eles não voltam para a segunda consulta. Porque são fibras que vocês já podem ter ouvido falar nesse termo, FODMAPs, né? Que são fibras muito fermentáveis pela microbiota. Quando a microbiota fermenta, ela produz gás. Então, o paciente distende, tem dor, tem cólica, né? Então, eu não consigo. Mas todos os artigos científicos que falam de probiótico, de pré-biótico, perdão, falam de FOS, que são os fruto-oligosacarídeos, né, os galacto-oligosacarídeos, a inulina, falam desses pré-bióticos. Então, eles existem, eles têm efeito positivo na saúde intestinal, né? Qual é o grande lance, gente, de entrar com pré-biótico? É fazer a microbiota fazer o que ela nasceu para fazer. Se multiplicar, para se reequilibrar, nos proteger de patógenos, produzir muco, controlar o pH desse intestino, e aí eu não preciso, sabe, dar uma coisa para corrigir o pH, outra coisa para corrigir a microbiota. Então, quando a gente dá o pré-biótico, a gente recoloniza e espera a função ocorrer naturalmente. Se não dá para entrar com FOS, GOS e inulina, o que a gente faz então, Celine? A gente tem outras opções, tá? Que são menos fermentáveis pela microbiota. Hoje eu tenho trabalhado muito com psyllium. O psyllium, gente, é uma fibra coringa. Porque, independente do paciente ser mais diarreico ou mais constipado, eu só mudo a quantidade de gramas por dia. Eu tenho melhora tanto da diarreia quanto da constipação com psyllium. E eu tenho esse equilíbrio, essa restauração da microbiota sendo feita de maneira incrível. Ele e a goma cássia, que é o Fibergum. Ah, eu achei que eu tinha dado um círculo aqui também. E o Fibergum funcionam muito bem em dose sozinha de 5 gramas.
É pouco, gente. Psyllium vende hoje em dia nessas casas de produto natural, a um valor acessível, a Fibergum, que é a goma cássia, nem tanto, né, mas a gente pode usar nesses complexos que a gente faz, mas Psyllium a gente acha de uma maneira muito tranquila hoje, tem, né, produtos com ele pronto já, com doses, enfim, a gente pode fazer combinações, e às vezes, gente, para não dar sintoma no paciente, você quer o benefício dos frutóligosacarídeos, dos galacto-oligosacarídeos, você põe um pouquinho, sabe, assim, às vezes, gente, eu ponho 1 grama, sabe, 1 grama de Foz, e aí completo 4 gramas de Fibergum, por exemplo, só para, né, eu reequilibro um pouquinho o valor desse pré-biótico, são 2 fontes de fibras diferentes, eu dou, né, um nutriente para uma seleção maior de micro-organismos, e pode dar certo assim, mas tem paciente, gente, que eu não consigo, nem 1 grama, não dá. Aqui uma outra opção, né, de composição, aqui eles usam a beta-glucana de levedura, eu gosto muito de entrar com beta-glucana de levedura, gente, para pacientes que a gente sabe que tem um comprometimento nessa imunidade intestinal. 2 coisas que eu uso muito na prática clínica com esses pacientes, que estão o tempo inteiro adoecidos, beta-glucana de levedura e colostro bovino. O efeito clínico é maravilhoso. Eu só não consigo entrar com as leveduras se o meu paciente tem síndrome fúngica ou se é uma mulher que tem uma candidíase de repetição, porque a levedura, ela fortalece a família dos fungos. Então, nesse momento, né, eu não quero muito isso. Então, apesar de fazer, assim, diminuir muito a inflamação desse intestino, melhorar muito essa parte imunológica, eu só tenho que tomar esse cuidado, né. O Epicor 500 miligramas, perdão, a gente pode utilizar também uma cápsula por dia, um anti-inflamatório intestinal muito grande, além de estimular a produção de muco, porque aumenta as bactérias. Toda vez que vocês ouvirem falar de um produto, né, um suplemento que aumenta a produção de muco, significa, gente, que ele aumenta a produção, aumenta as bactérias que produzem ácidos graxos de cadeia curta, e aí, consequentemente, esse muco aumenta e, consequentemente, esse intestino vai desinflamando. Porque ácidos graxos de cadeia curta não produzem só essa questão da mucina, mas produzem também toda a parte, né, de substâncias, de metabólitos anti-inflamatórios intestinais. Em relação à goma cássia, como eu falei para vocês, né, a gente pode chegar até 10 gramas por dia, financeiramente eu não tenho muito paciente que dá conta, né, de bancar isso. Psyllium eu consigo, mas goma cássia não. Mas a gente pode ficar aí de 3 a 5 gramas, que é o que é mais usual, quando a gente faz uma associação, né, a gente tem estudo clínico aí mostrando a goma cássia com promoção de saúde intestinal, imunológica, sem efeitos colaterais, né, então assim, são fibras confortáveis. Psyllium e goma cássia são fibras confortáveis. Quando o paciente de vocês fala, eu distendo muito, eu tenho dores e cólicas, já tenta atender aí para essas fibras que são comfort, né, que eles falam no mercado que são fibras confortáveis ou baixas em FODMAPs. Em relação a probióticos, né, o que a gente tem de importante na literatura, gente? Probiótico, a gente podia fazer um aulão só de probiótico, mas não é o caso hoje. Hoje eu quero passar um panorama geral. Probiótico, o que é importante saber? Que a diversidade importa mais do que qualquer coisa. Então, se você for fazer a prescrição, a indicação de um produto pronto, veja se o produto tem mistura de diferentes lactobacilos com bifidobactérias, de repente com Saccharomyces boulardii, que também é muito bom sozinho para essa imunidade intestinal, com lactococcus, com streptococcus. Veja se tem diferentes gêneros e espécies. Isso é o mais importante de vocês olharem, né, aproveitem quando vocês receberem agora os laboratórios para visitar vocês, isso é importante. Diferentes gêneros e espécies. Produtos prontos, temos vários. Uma outra coisa importante é a quantidade.
A gente sabe que quando a gente coloca aí bilhões de micro-organismos, eu tenho respostas clínicas, principalmente em adultos, bem favoráveis. Então, desconfiem um pouco do efeito clínico esperado de produtos que tenham milhares, porque isso é muito pouco. Os de milhões, dependendo do que você quer, ainda fazem um efeito clínico. Mas eu tenho produto no mercado de milhares, de milhões e de bilhões. E cuidado quando você vai usar. Eu citei que um dos sinais e sintomas de uma alteração intestinal, por exemplo, é a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano em intestino delgado. A gente tem que ter muita bactéria no cólon, no intestino delgado, não. Aí você vai lá e o paciente está ruim, e você dá-lhe um probiótico para ele. Um probiótico de 100 bilhões de micro-organismos. Se ele é esse paciente que tem esse supercrescimento, a chance de você ter piorado um pouco o quadro clínico dele é bem grande. Então, cuidado com as condições clínicas, né? Particularmente, gente, isso aqui é um ponto de vista meu, baseado na minha experiência, né, na minha expertise profissional e no que eu estudo. Pontos importantes para avaliação de uso de probiótico. Múltiplas cepas sempre, como a gente falou sobre, para garantir a diversidade. Avaliar bem nesses casos de supercrescimento bacteriano. Tem estudo que diz que sim, que não e que talvez. Então, é a gente que tem que conhecer o paciente e saber o que é melhor para usar para ele. O paciente, se ele está muito desbiótico, gente, avisa já que ele pode ficar pior ainda, mas isso dura 1 semana, 10 dias no máximo, depois a melhora vem. E isso é uma opinião muito particular minha, mas que eu gosto de colocar nas minhas aulas, não começa a tua intervenção de saúde intestinal com ele. Sabe por quê? Eu gosto muito de fazer uma analogia assim, ó. Vocês compraram uma casa barata, velha, que precisa de reforma inteira. Por acaso vocês vão começar essa reforma colocando o quadro novo lindo na parede, o tapete lindo que vocês compraram para decorar, os sofás? Não, gente. Reforma bruta, a gente começa como? A gente passa massa na parede e lixa essa parede, né? Às vezes tem que fazer reboco novo. E aí, quando tiver tudo lindo, você coloca a decoração. Eu acho que os probióticos têm essa funcionalidade. Depois que reparou esse intestino, e nós vamos entrar nesse ponto exatamente agora na aula, tá? Desinflamou, reparou, tampou os buracos, vai lá, se o paciente ainda não teve aquela melhora 100%, ele ainda precisa de uma forcinha, é hora de entrar os probióticos, tá? No meu ponto de vista, essa é a melhor hora para a gente entrar com probiótico no tratamento. E aí eu trago algumas outras sugestões de suplementos que eu gosto muito. Nunca é tudo, tá, gente? Eu trago muitas opções para vocês só conhecerem cada condição do paciente e saberem o que usar. Tem a Boswellia serrata, né? Melhora muito paciente que tem dor, a gente chama de sensibilidade visceral, né? Aquele paciente que tem muita queixa de dor, tanto gástrica quanto intestinal. Paciente, gente, que tem leaky gut, melhora demais com Boswellia. E também ela reduz a inflamação do intestino. A sugestão de uso é de 300 miligramas por dia, de Boswellia serrata. O zinco, para quem tem leaky gut também, e esse dano e comprometimento na barreira intestinal, 20 a 30 miligramas de zinco por dia, por uns 2 meses, faz esse reparo. E aqui, gente, eu estou pensando aqui, ó, Boswellia, zinco, eu estou pensando em reboco, em tampar buraco, é essa parte da reforma que a gente tá? E aí, depois que eu passei o reboco, que eu tampei todos os buracos e rachaduras da casa, eu preciso vir o quê? Com a lixa, para deixar tudo, né, na mesma linha, para depois poder pintar essa casa. E aí vem o desinflamar esse intestino. Nessa parte, gente, tem artigo para tudo isso, tá? Eu não consegui colocar porque nós temos aí o nosso tempo de aula. Então, assim, ômega 3, né? A gente pode chegar de 1 a 3 gramas por dia. A quercetina, ela começou a ser descrita nessa fase de reduzir a inflamação intestinal, mas já tem artigo novo mostrando que a quercetina também atua na melhora do leaky gut.
O problema da quercetina é o custo, então, assim, quando eu consigo entrar, eu ponho 100 miligramas por uns 45 dias para dar uma agilizada no processo, já que ela atua como reboco e como, né, a lixa ali para desinflamar, deixar tudo bonitinho. A cúrcuma também entra muito nessa parte de redução da inflamação. A gente pode entrar de 500 até 1 grama, de 500 miligramas até 1 grama por dia. E aqui, gente, se não dá para suplementar, claro, a aula era de suplementação, a gente vai falar de suplementação. Mas aqui, vale reforçar para o paciente o uso de açafrão diariamente, sabe? Para, de repente, ele poder investir em um outro suplemento, para você já ir, né, nos momentos diários também corrigindo essa inflamação numa alimentação, num shot, de repente, né, o que for. E nessa parte de reparar, agora que eu vi aqui que esse slide era para estar logo depois da Boswellia, né, que estava na parte de reboco. Então, assim, voltamos para a parte de reboco. O que também faz, além do zinco, da Boswellia, a gente pensa em aminoácidos, não somente a glutamina, ela está aqui, né, com uma maior evidência, mas aminoácidos, quaisquer aminoácidos, vão auxiliar nesse processo de reparação intestinal, porque aquilo ali não sobrecarrega esse intestino, vai estar ali disponível, porque se tem dano epitelial e celular, a gente precisa de proteína, não aprendemos isso na faculdade? Para fazer, né, tijolinho, tijolinho, células novas, é para isso que a gente entra com aminoácido. Então, pode ser qualquer suplementação de aminoácido que você veja no mercado, os colágenos têm atuado dessa mesma forma, né, no mercado, por conta disso, de ser mais leve, mais fácil da gente digerir, e a gente também, nesse momento, vai pensando muito como que a gente vai fazer essa questão toda com o paciente, sabe? Construa uma historinha com ele, para não fazer tudo de uma vez numa consulta só que não dá certo. Mas se você for criar uma linha de raciocínio, é assim, repara, eu até brinco com o meu paciente, acho que é agora que vem isso, não coloquei aqui. Você primeiro repara, depois desinflama, depois você começa a repor os nutrientes que estão todos em déficit, né, para esse paciente, porque ele tem condições melhores de absorver e você tem um melhor uso da suplementação. E aí depois, se ele precisar, você ainda dentro desse repõe, a gente pode pensar depois de nutrientes em repor enzimas digestivas, se for o caso de faltar, ou a própria microbiota, se for o caso. Mas, ó, repara, desinflama para repor, ok? Então, aqui deixei sugestões para vocês de produtos, suplementos. Tem o Felodrendo amorense, que é a berberina, né? Mas a berberina, ela está exclusiva como prescrição médica nos últimos tempos. A gente pode, né? Outros profissionais, a gente pode fazer a prescrição do Felodrendo. Melhora muito esses pacientes com dor e o perfil microbiano. Então, por exemplo, para reduzir fungos e ou patógenos na região intestinal, ele tem sido muito utilizado, comparado até mesmo, né, para pacientes com SIBO, aos antibióticos tradicionais usados na SIBO, por exemplo, né? Tem artigo científico mostrando isso. Então, dá para a gente usar mais ou menos 150 miligramas de extrato seco padronizado, até 2 vezes por dia, ou seja, mais ou menos uns 300 miligramas por dia, até a gente pode chegar, ou tintura, que barateia, né, tem um efeito clínico muito bacana também, que é a tintura da Berberis vulgaris, que é a tintura que o principal composto ativo é, né, a berberina, e aí você pode ir de 1 até 5 miligramas por dia, e aí aqui a gente tem que pensar, né, como a ideia aqui é diminuir dor e até mesmo pensar num perfil de microbiota melhor, não tão perto das refeições, né? Faz mais sentido aqui, porque isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar quando vai suplementar. A creatina, que vocês tiveram uma mega aula, né, de creatina, gente, de 2021, eu acho, que foi o primeiro artigo que eu li sobre isso, mas de 22 para cá, começaram as publicações realmente numa frequência um pouquinho maior, mostrando que a creatina
também tem, né, traz para o paciente melhora desse quadro de inflamação em região intestinal. Por quê? Porque melhora o suprimento energético para as células também do intestino, não somente para as células do músculo, mas também para as células do epitélio intestinal. E a gente também tem artigos novíssimos de 2023 mostrando que a creatina atua melhorando esse reforço das tight junctions, reduzindo aí o leaky gut do paciente. A indicação de uso, na maioria desses estudos, é da dose, né, tradicional de 3 gramas por dia. Colostro, eu já falei para vocês, então aqui está só o slide, né, então para a questão da imunidade intestinal, ele é incrível para fazer essa recuperação. E quando eu preciso fazer a reposição das enzimas, né, gente? Então, a gente pode fazer essa reposição com produtos prontos ou com a experiência, você pode, conhecendo, de repente, os exames que eu falei anteriormente, principalmente o coprológico funcional, a gente pode saber exatamente se o problema do paciente é na digestão de proteína, de carboidrato, de lipídio, de tudo, e aí eu vou fazendo a minha prescrição ali, manipulada, para um problema bem específico, mas se eu não tenho certeza, né, qual é o problema, esses produtos que acabam vindo um pool de enzimas mais completos, acabam atendendo bastante, né? E em relação ao cuidado com enzimas digestivas, alguns produtos prontos já vindos, às vezes até do exterior, eles contêm betaína na composição. Cuidado com a indicação desses produtos. Por quê, gente? Vamos pensar comigo? Enzima digestiva, como a gente viu lá naquela foto que eu pedi para vocês decorarem, ela vem do pâncreas e cai no comecinho do intestino, junto com o bicarbonato ali, né? Então, o bicarbonato vem, prepara o ambiente, aí vem as enzimas digestivas. Se tem betaína, a betaína ela tem que agir no estômago. A função da betaína, gente, ele é um suplemento ótimo, tá? Não estou falando mal do cloridade de betaína. Ele é ótimo para paciente que acidifica pouco o estômago e que tem esse estômago que não trabalha direito. Porém, ele vem numa cápsula de liberação gástrica. E as enzimas têm que vir numa cápsula de liberação intestinal, entérica, né? Então, a gente tem que prescrever separado, se vocês perceberem que o paciente precisa das duas coisas. Se falta ácido e enzima, é separado. E um outro cuidado importante que eu recebo muito paciente reclamando da betaína porque toma errado. A betaína, gente, ela pode até provocar úlcera gástrica se ela for mal indicada. Não é para tomar betaína antes da refeição de estômago vazio. É para comer, né, aproximadamente aí um quarto, um terço da refeição e consumir a betaína. Para que ela não acidifique demais, né, não caia direto ali na mucosa, podendo provocar alguma lesão por essa questão de aumentar demais a acidez, tá? Então, deixa aqui a sugestão, né? Pode chegar até 300 miligramas por dose. Eu geralmente prescrevo de 100 a 150, porque é melhor eu falar para o paciente tomar 2 cápsulas, se precisar dobrar, do que ele ter que jogar o suplemento fora. Porque, gente, quando a gente dá betaína a mais, o paciente começa a ter dor e queimação no estômago. Então, é um suplemento que eu prefiro ir no menos e, de repente, dobrar o número de cápsulas, se não funcionar, do que ele ter que jogar fora, né, e não conseguir aproveitar. Sais biliares, quando o problema são as gorduras, né, que não digerem muito bem, a gente usa, aqui sim, né, gente, antes das refeições, de 10 a 30 miligramas, né, você pode sugerir para o paciente na suplementação. E é isso, né? Eu atrasei 2 minutos, mas também não começamos às 9 em ponto, então eu acho que deu certo. Eu vou descompartilhar. Eu tenho uma página no Instagram, gente, que é profa.celine nutricionista. Lá tem um monte de coisas desse assunto que a gente conversou. Assim, a página é basicamente minha vida familiar e a saúde intestinal, né? E qualquer dúvida, vocês têm aí o meu e-mail também, além da rede social. Podem mandar dúvida. Já deixei com a Vivi o PDF dessa aula, então vocês vão receber, né? E eu espero que tenha aí ajudado um pouquinho vocês, que tenha dado uma vontadezinha de estudar um pouquinho esse assunto, né? É muita coisa, gente. Saúde intestinal, às vezes a gente acha que está falando só do intestino, mas como vocês viram, começa lá
do processo todo digestivo, né? Então, assim, fisiologia é algo muito importante que a gente deveria dar muito valor. Estou muito feliz, Vivi, com o convite, espero que tenha sido o que você precisava, né? Espero que o pessoal tenha gostado, e fico aí à disposição. Maravilha. Então, pessoal, boa noite. E em breve a gente divulga aí mais encontros, tá bom? A gente também tem a formação de aromaterapia, que vai ser o nosso próximo caminho aqui também para fazer a divulgação, tá bom? Maravilha, eu adoro, gente. É uma coisa que casa muito com a nutrição, viu? Só escutem. Muito, muito legal. Um grande beijo, obrigada aí para todos, né, que nos acompanharam e até a próxima. Um beijo, gente. Boa noite para vocês. Bom descanso. Boa noite.